Ora bem, as pastas que temos neste exemplo, temos pasta para o código-fonte, o source. No source temos dois pacotes, um para o modelo e outro para a interface gráfica. Dentro da pasta source temos a pasta resources. Esta pasta tem lá dentro outra pasta icons. Temos uma pasta resources com outra pasta lá dentro images. Portanto, estas pastas têm que estar dentro da pasta source. Portanto, para as coisas funcionar como está implementado, tem que estar tudo dentro da pasta source. Se colocarem isto cá fora, isto não funciona. Se pegar nisto e colocar aqui no projeto, aqui não dá, mas se eu criar um new folder, isto cá fora, images, criar a pasta cá fora, a pasta fica aqui, só que depois o código já não lê as imagens que estão aqui. Então, vou apagar, delete, ok. Portanto, isto tem aqui também, só tem uma pasta para os testes, tem aqui uma classe de teste, o teste em relação aqui ao modelo. Portanto, isto eu não vou explicar, depois se quiserem, olhem para esta classe de teste. Na parte das imagens temos duas imagens, isto é a imagem que vai aparecer aqui no cantinho superior, portanto, ao chamar esta imagem vai ser o ícone para a aplicação, então se executar a aplicação, portanto o ícone está aqui acima, portanto é pequenininho, portanto isto é esta imagem, portanto é a imagem que eu utilizei aqui para colocar aqui no ícone, como reduz depois desse lado. A outra imagem é a imagem do botão. Portanto, este botãozinho que está aqui nos menus. É aqui. Ok, então foram utilizadas estas duas imagens. Portanto, isto depois para a parte da interface gráfica. Eu vou começar pela parte do modelo. Parte do modelo. A classe mais simples é esta. Classe position. Portanto, a classe position serve para guardar a linha e a coluna. Portanto, isto é como a classe point que guarda a coordenada x e a coordenada y. Portanto, a classe point guarda o x e o y, ou guarda o x, o y e o z. Portanto, geralmente há a classe point, ou a classe point 3D para guardar as três coordenadas. Portanto, esta classe não tem nada especial. Portanto, o construtor recebe uma linha e uma coluna. As variáveis são final, quer dizer que são atualizadas uma única vez. Portanto, é uma constante. O final é para definir uma constante. Estas variáveis são atualizadas no construtor e depois, como são variáveis final, já não se pode alterar. O método toString devolve entre parênteses, uma string com os parênteses, o número da linha, vírgula, o número da coluna. Os getters, o ter a linha ou ter a coluna. Verificar se esta coordenada está ou não dentro do tabuleiro. Portanto, vai chamar esse método aqui cá de baixo para verificar se a linha e a coluna está dentro do tabuleiro. Portanto, uma coordenada está dentro do tabuleiro se a linha for maior ou igual a 0 e se a linha for menor que o número de linhas. Portanto, isto é uma constante estática aqui desta classe. É por isso que portanto, a variável está em letra maiúscula porque é uma constante, está o nome da classe porque é estática. Mas a mesma coisa para as colunas, a coluna é válida se for maior ou igual a 0 e se for menor que o número de colunas. Depois tem dois métodos gerados automaticamente, o hashcode e o equals. Portanto, uma classe base para guardar dois valores, linha e coluna. Próximo método, ou neste caso, próxima classe move. Ora bem, a classe move também é uma classe simples, que é que guarda duas posições, a posição inicial e a posição final. Quer dizer que a peça move-se de uma posição para outra. Portanto, cada posição é uma linha coluna. Portanto, aqui a lógica é a mesma. Portanto, as variáveis são final, quer dizer que só se pode iniciar uma única vez. Portanto, as variáveis são iniciadas no construtor. Ora, temos aqui o método createMove, que isto é semelhante a criar um objeto através do construtor. Portanto, isto recebe a posição inicial, recebe a posição final. Se a posição inicial estiver dentro do tabuleiro e a posição final estiver dentro do tabuleiro, então cria um objeto com estes dois objetos, com a posição inicial e a posição final. Caso contrário, devolve nulo.
Ora, qual é a diferença entre criar um objeto com este método e criar um objeto com o construtor? Isto parece muito parecido. Sim, é que o de baixo consegue validar. O de cima não. O de cima, só aqui, eles não podem devolver um erro. Portanto, é mau aqui a pessoa devolver aqui erro, fazer uma exceção para qualquer outra coisa. Portanto, este método tem a vantagem de que cria um objeto desta classe e valida o objeto. Portanto, isto aqui até podia ser privado, que era para ninguém criar private, e assim ninguém cria objetos sem estarem validados. Portanto, o método é privado, mas é a mesma utilizado localmente. Portanto, aqui a pessoa pode, dentro da classe, utilizar o método. Também tem os getters, obter a posição inicial, obter a posição final. O reverse troca, é só trocar as coordenadas, cria um novo objeto com as coordenadas ao contrário. E hashcode e equals depois gerado automaticamente. Portanto, duas classes relativamente simples. Portanto, a classe position guarda duas coordenadas, para guardar uma linha e uma coluna. A classe move guarda duas posições, posição inicial, posição final. Tem aqui dúvidas? Então, vamos avançar. Classe 15. Ok, portanto, o jogo a vencer joga-se aqui. Portanto, esta classe é a classe que controla o jogo. Então, vamos ver o que é que temos aqui. Temos aqui umas constantes, públicas e estáticas, então elas são possíveis de fora. Número de linhas 4, número de colunas 4 e a caixa vazia vai ser o número 0. Um objeto para números aleatórios. Um objeto para números aleatórios. Um array de arrays de inteiros para guardar os valores das peças. Portanto, um array de arrays, aqui neste caso vai funcionar como uma matriz para ter o tabuleiro, para representar o tabuleiro. Portanto, ter números inteiros. Portanto, onde estiver o 0 será a casa vazia. Depois tem os números de 1 a 15. Como temos aqui na imagem, alguns. Temos aqui. Portanto, aqui ele vai ter estes números, de 1 a 15. Portanto, os números vão estar aqui. Temos aqui um outro array de neighbors, portanto, os vizinhos. Um array para fazer cálculo de vizinhos. Portanto, mais uma vez um array de arrays inteiros. Portanto, neste caso, acaba por ter duas colunas e 4 linhas. Este array tem duas colunas e 4 linhas. O que é que temos aqui? Temos as coordenadas que são necessárias para calcular os vizinhos. Para calcular os vizinhos, isto é útil para quê? Por exemplo, aqui assim, imaginem que eu estou nesta posição. Eu quero saber quais é que são os vizinhos aqui nesta posição de vazio. Os vizinhos são o 13 e o 15. Portanto, o 3 calcula-se pegando nesta posição e adicionando menos 1 à coluna e adicionando 0 à linha. Portanto, está na mesma linha. Este vizinho que ficaria fora é adicionar 1 à coluna, adicionar 0 à linha. Então, só pega nesses valores, adiciona a esta posição e consegue calcular os 4 vizinhos. É isso que temos aqui. Portanto, este array, o que tem são estes 4 valores que a pessoa vai adicionar para calcular os 4 vizinhos. Certo? Portanto, imaginem, uma coisa muito simples. Bloco de notas. Eu estou na posição. Aquela posição seria 0. Vamos olhar para o tabuleiro. Portanto, a linha é 0, coluna 0, 1, 2, 3. Coluna 3. Eu estou na posição 0, 3. Portanto, esta é a minha posição atual. Ou onde está ali a caça branca. Portanto, eu quero calcular os vizinhos disto. O que é que eu vou fazer? Eu pego nisto e vou adicionar estes valores. Portanto, isto vai dar, o resultado é igual a menos 1, 3. Portanto, eu quando adiciono isto, vai dar menos 1, 3. Somos 0 com menos 1, somos 3 com 0, dá menos 1, 3. Portanto, isto seria a linha menos 1, que não existe, não é válida. Portanto, é o vizinho de cima. Agora, pego no próximo. 0, vou pegar neste, por exemplo.
Este existe, o seguinte existe. Isto. Portanto, eu vou somar isto. Vou somar isto, o que acontece? Portanto, o resultado é igual a parênteses, 0 mais 0 dá 0, 0 menos 1, 0 mais menos 1 dá 2. Os vizinhos são as coordenadas. As coordenadas dos vizinhos. Portanto, São os números da. Não interessa os números para não, não interessa, eu só quero ver as coordenadas, qual é a linha e a coluna dos vizinhos. Depois com as coordenadas depois ir buscar. Com a coordenada que vai ficar o objeto, vai ficar tudo, mas com a coordenada a gente consegue obter tudo. Portanto, assim, a pessoa está aqui, portanto, quer dizer que no 02 é um vizinho, 02, linha 0, coluna 2, é um vizinho desta. Portanto, assim a gente calcula com aquele array, faz as somas e calcula os vizinhos de uma peça. Portanto, é para isso que foi criado aqui este array. Temos o construtor da classe, portanto, chama o método para fazer o reset do board, portanto, vai reiniciar o tabuleiro. Temos um construtor que recebe o número mínimo de iterações, o número máximo de iterações, e depois o tabuleiro para já, isto já não é preciso. Isto é por causa de misturar o tabuleiro N vezes, está bem? Aqui, a misturar o tabuleiro, o número aleatório apareceu entre este mínimo e o máximo. Portanto, isto. Ora, isto começa a fazer diz à frente veja parênteses. Já agora, o que é que faz isto? Quem sabe o que é que faz isto? Diz à frente veja parênteses. Sim, chama o construtor por omissão. Chama este de cima. Portanto, se eu criar um objeto através deste construtor, ele vai chamar este. Ao chamar o de cima, ele faz o reset ao tabuleiro. Ele vai criar o tabuleiro. E depois a seguir, chama o método para misturar as peças. E assim temos o tabuleiro já com as peças misturadas. Reset board, portanto isto é um array de arrays, temos que reservar memória, então estamos aqui a reservar memória de uma matriz de n linhas por n colunas, portanto temos um bloco de memória. O Java por omissão coloca zeros em todas as posições, mas a gente quer fazer colocar um valor que é um número de 1 a 15, uma A ficar com 0. Assim, chama a atenção que o Java coloca em 0 porque há linguagens que não fazem nada. Se vocês puderem programar em C ou C++, a linguagem não faz nada, o computador não faz nada. Portanto, isto recebe um bocado de memória e portanto, a memória já anteriormente foi utilizada por outro programa qualquer e fica lá o lixo. Portanto, não há ali nada de iniciar variáveis. Portanto, as linguagens que querem ser o mais eficientes possíveis façam o mínimo possível. Portanto, tem um pouco essa ideia. Portanto, a ser a linguagem não faz nada que o Java como quer ser mais amigável, então inicia as coisas todas e faz por aí coisas que o computador não estar a fazer. Só que a seguir, portanto, eu aqui recebo memória, então ele vai aqui iniciar a memória toda e depois eu aqui volto a colocar lá valores. Portanto, ele aqui está a fazer coisas que não interessam. A seguir, uma variável começa em 1, então temos um ciclo para percorrer todas as linhas do tabuleiro, um ciclo para percorrer as colunas e então, na posição linha-coluna, vamos colocar o valor do n. Inicialmente é 1, depois vai ser 2, 3, 4, 5. Portanto, estamos a percorrer esta matriz, estamos a percorrer a matriz e colocar os números. 1, 2, 3, 4, 5. É isso que estamos a fazer. E depois apagas a 16. Sim, depois a última, portanto, a última posição é número de linhas menos 1, número de colunas menos 1 e coloca-se o empty, que é que está lá o 0. Para ser a caixa que fica vazia. Ok, já agora, porquê é que está aqui o menos 1? Sim, porque os índices começam em 0. Sim, portanto, se eu tiver, aqui neste caso, eu tenho 4 por 4, tamanho é 4, portanto, 4, só tem 0 até o 3, é precisão 3. Portanto, a última opção que é esta é precisão 3, 3. Portanto, o comprimento é 4, 4. O método que devolve o array no formato de uma string, isso pode ser útil para testes ou para qualquer coisa. Portanto, isto devolve o tabuleiro no formato de uma string. Portanto, isto começa a criar um objeto do tipo string builder.
Bem, agora, esta classe serve para quê? Para que serve a classe String Builder? Para construir strings. É mesmo para construir strings. E qual é a diferença entre a classe String Builder e a classe String? A classe string é fixa. Sim. Temos também o contexto string é dinâmico. Pode-se fazer apenas. Sim. Portanto, a classe String é uma classe imutável, portanto o seu conteúdo não altera. Portanto, a pessoa cria uma classe com certo valor, o conteúdo não se altera. Se a pessoa alterar o conteúdo, na verdade está a criar um novo objeto. A classe String Builder, portanto, permite que a pessoa altere o conteúdo interno. Portanto, isto é muito mais eficiente sempre que a pessoa está a criar uma string. Portanto, está a criar string aos bocadinhos, utiliza a classe String Builder, coloca tudo com o método que existe, portanto, aqui está o append, e depois no fim faz a conversão para uma string utilizando o método toString. Então o que é que se faz? Cria-se um objeto tipo String Builder, recorrer as linhas e as colunas, método append para adicionar ao fim da string. Vai utiliza aqui o método, o format da classe string. Portanto, este método é semelhante ao printf da linguagem C ou C++. Portanto, isto segue inicialmente um formato, depois leva à frente de valores. Portanto, aqui temos porcentagem 2D, portanto, quer dizer que aqui, onde dá o porcentagem 2D, vamos utilizar 2 dígitos para colocar o número que está à frente. Portanto, este número que está aqui vai ser colocado aqui em 2 dígitos. Fazemos vírgula e um espaço. Até por causa disso para diversos elementos. Ora bem, quando acaba uma linha, quando este ciclo chega ao fim, então vai fazer isto. Vai definir que o comprimento do String Builder é o comprimento atual dele menos 2. Quem é que adivinha o que é que isso faz? Passa para a linha de baixo. Não. Isto reduz assim, a pessoa tem uma string com n caracteres e reduz para n menos 2. Vai pagar a última vírgula. É para apagar esta última vírgula e o último espaço. Então ficava depois um último número de vírgula e um espaço e assim apaga a última vírgula e o último espaço. Adiciona-se um enter e passa para a linha seguinte e repete esse processo todo. Ok, quando isto devolve então a matriz toda numa string. Ora, obter o número que está numa certa posição, portanto, isto recebe a posição e devolve o número que está nessa posição. Portanto, não há mais do que ir à matriz e buscar o valor que está na certa posição. Portanto, na linha e na coluna, vamos aqui à posição, buscar a linha e a coluna e é esse valor que se vai buscar. Ora, obter o texto, portanto, isto aqui devolve o número. Portanto, isto vai devolver o número de 0 até 15, que são os números que estão na matriz. O método de baixa é semelhante, só que devolve o número como uma string, e se for o número 0, devolve a passar para ser uma string vazia, para não fazer o 0. Portanto, é isto que se faz aqui. Portanto, este método chama o método anterior, isto devolve o número. Se o número for 0, então devolve as aspas. Portanto, isto é para a pessoa colocar no botão, depois é uma string vazia. Caso contrário, então, faça a conversão do número para uma string. E devolve o número no formato de uma string. Portanto, este método é útil para quando a pessoa criar os botões todos, utiliza este método e ele já devolve os números certinhos, e se for a posição vazia, devolve uma string vazia. Ora, mix. Isto é para... Ora, eu acho que andei a apagar aqui coisas. Move... New move, não sei quantas, já peguei coisas. Acho que tem aqui um booleano na frente. Se sabe o que aconteceu a classe move. Não foi o professor que pôs o privado da classe. Ok, certo, coloquei a construção privada. Move.create move e cria-se assim. Portanto, a ideia é a pessoa cria o objeto através deste método e não fazendo o new e depois o objeto. Sim, podem colocar o construtor privado da classe move. Podem colocar o construtor privado, que assim, portanto, evitam que se criem objetos através do construtor e
a única forma de criar objetos é quando começa o create move. E assim o método valida a criação de objetos. Portanto, o método para misturar as peças, portanto, para já, isto não é importante, eu vou avançar, tanto este como o seguinte, portanto, eu vou avançar isto e vou continuar a explicar o resto do código. Olha, obter todas as peças, portanto, isto devolve uma lista com os inteiros todos que estão no array. Portanto, isto é semelhante ao método anterior, então nós já tínhamos ali em cima um método que fazia a conversão entre a matriz de números inteiros e uma string, que pega na matriz e passa para uma string. Aqui pega na matriz e passa para uma lista. É a mesma coisa, aqui a ideia é a mesma. Portanto, crias um array list. Portanto, aqui entre parênteses, entre o sinal menor e maior, a pessoa pode colocar aqui integer. Portanto, este é o normal, a partir do Java 7 a pessoa pode apagar isto. Portanto, isto é uma simplificação, mas o correto, o certo é isto. Portanto, crias um array list de inteiros, coloca-se nesta lista. E agora qual é a diferença entre array list e list? O porquê de colocar aqui neste lado array list e list e não ao contrário, por exemplo? Ok, é mais ou menos isso, é. Portanto, tem a ver com isso. Portanto, o array list é uma classe, a pessoa pode criar objetos da classe, o list é uma interface. Ao fazer isto, então nós estamos a criar um objeto do tipo array list, mas estamos a aplicar uma restrição. Estamos a dizer que os únicos métodos que vão ser utilizados é os métodos aqui da interface list. Ora, isto permite que depois a pessoa possa trocar aqui o array list por outra estrutura de dados e tudo o resto mantém-se. Todo o resto do código mantém-se. Essa é a grande vantagem. A vantagem é que agora se eu quiser trocar aqui o array list por outra estrutura de dados qualquer, stack, então tudo isto continua. Save. Está bem, a pessoa não importa, ok, mas a pessoa colocou import o til, tá, aí continua tudo a funcionar. Todo o programa continua a funcionar e eu troquei a estrutura de dados. Às vezes pode ser interessante trocar a estrutura de dados, por uma mais rápida, mais eficiente, qualquer outra coisa. A pessoa troca a estrutura de dados, tudo o resto mantém-se a funcionar porque eu estou a trabalhar só com os métodos da lista e não com os métodos específicos de cada estrutura de dados. Sim, é assim. Sim. Há muitas razões para a pessoa fazer isto. A pessoa restringe aqueles métodos e não está a utilizar os métodos todos. Portanto, se a pessoa está restringida àqueles métodos, a pessoa pode trocar a classe que tem por outra classe que implementa aqueles métodos. Ok, então temos o array list, então crias um novo array list e agora vamos percorrer toda a matriz e vamos adicionando cada número aqui à lista. E no fim devolve-se a lista, portanto. Método também relativamente simples. Aqui temos mais um new move, então vamos alterar isto. Move.create move. Ok. Bem, método para movimentar uma peça. Portanto, isto recebe a posição onde se deu o clique. Por exemplo, eu tenho este tabuleiro, eu dou um clique aqui no número 2 e quero que isto se mova. É lógico que ele tem que descobrir que o 2, portanto, que aqui à volta não há um vizinho vazio. É que ele vai ter que descobrir. Portanto, o método recebe por parâmetro a posição onde aconteceu o clique, vai verificar que essa posição está dentro do tabuleiro, que a pessoa pode chamar este método e criar. Portanto, alguns no código eu fazia isto. Alguns no código chegava aqui e escrevia this.move, parênteses, new position, menos 3, menos 4. Portanto, nada me impede de fazer isto. Portanto, alguns no código chama aquele método com valores inválidos. Portanto, eu estou a dizer que o clique foi nesta posição.
Portanto, é por isso que o método tem que eventualmente começar logo por validar, tem que começar por validar a posição. Portanto, é isso que ele faz. Portanto, ele verifica se a posição está dentro do tabuleiro. Se for falso, retorna falso. Portanto, este método devolve verdade se a peça é movida, devolve falso se a peça não é movida. Por alguma razão, pode a peça não ser movida. A seguir, vai buscar, portanto, vai chamar este método, que está cá mais abaixo, getEmpty. Portanto, este método recebe a posição e devolve a posição onde está vazia. Portanto, qual é o vizinho, a posição do vizinho que está vazia, tem a peça vazia. Portanto, aqui vai mais, se eu der um clique no 3, ele tem que mudar esta posição, que é onde temos aqui a peça vazia. Portanto, isto devolve a posição, ou então devolve nulo. Portanto, se for nulo, se isto devolve nulo, quer dizer que não há nenhum vizinho vazio. Portanto, se não houver nenhum vizinho vazio, então retorna-se falso. Como é que ele sabe que o vizinho está vazio? O getEmpty vai verificar Sim, esse à volta método verifica os vizinhos e verifica se um deles é ou não o empty, o vazio. Então, assim vai mais abaixo este método. Este método está mais abaixo. O getEmpty vai buscar um espaço vazio à volta. Sim, o getEmpty vai utilizar aqui este array, vai usar estes valores para ver se à volta se existe um vazio ou não. À volta daquela posição, temos ali a posição do vazio. Portanto, se não existir um vizinho vazio, então isto devolve nulo e o método retorna falso. Se existir um vizinho vazio, chama-se este método applyMove. Isto leva a um objeto do tipo move, portanto leva a posição onde aconteceu o clique e a posição onde está a peça vazia. O parámetro já não interessa. Então este método devolve um valor verdadeiro ou falso a dizer se a peça foi movida ou não. E agora, porque é que este método devolve um valor falso? Um verdadeiro ou falso? Portanto, se eu sei que a posição é válida, portanto, a posição onde eu dei o clique está dentro do tabuleiro. Eu sei que existe um vizinho, portanto, ao lado existe um vizinho em branco. Então, porque é que este método pode devolver um falso? Valor falso. Alguma situação onde isto possa enviar um valor falso? Ora bem, se estas duas coisas forem verdade, isto aqui tem que dar verdade. Portanto, o resultado disto tem que ser true. Só que o que acontece é que a pessoa pode chamar este método e enviar aqui, por exemplo, nulo neste parâmetro. Se enviar nulo, ele tem que enviar para trás um valor falso. Portanto, se tudo estiver bem programado, se a sequência for esta, tudo muito bem. Mas como utilizador depois pode usar isso como lhe apetecer ao programar, pode depois programar algumas coisas mal e então, mais uma vez, este método pode devolver verdadeiro ou falso. Ora bem, isto aqui que estamos aqui a ver é um pouco, é o que se chama de programação defensiva, que é a pessoa ao programar e está sempre a defender-se. Ora bem, se aquele for nulo, se isto acontecer, se aquilo acontecer, e vamos ver, bem. O que acontece é que, de uma forma geral, a programação toda geralmente faz sempre de forma defensiva. A pessoa está sempre a tentar validar tudo. Existem outras linguagens que permitem a pessoa ignorar um pouco isso e faz a programação mais livre e tentar atender-se de tudo. Ora bem, o método seguinte, este método é igual ao anterior, portanto este método é equivalente a este, mas utiliza aqui algumas coisas. Por exemplo, aqui utiliza aqui a forma como é executada as vezes operações no ilógico. O que acontece? Portanto, quando temos um ilógico, portanto, o resultado só é verdadeiro se ambas as condições forem verdadeiras. Se eu ter verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Se eu ter falso e mais alguma coisa, dá sempre falso. Então o que acontece? Ao executar esta instrução, se isto for falso, ele já não executa isto. Isto já não é executado. Portanto, e aqui aproveita-se um pouco disto. Portanto, este if que está aqui é resolvido aqui
com este i. Portanto, se isto for falso, o que está à frente já não é executado. Se isto for verdadeiro, então ele continua a executar. Portanto, isto é uma segunda versão aqui deste método, um bocadinho mais simples, utilizando aqui o i comercial que tem esta lógica. Portanto, ele executa portanto, ele vai executando os i's todos enquanto for tudo verdadeiro. Quando um falhar, para. Verificar se o jogo chegou ao fim. Já que a pessoa ganhou. Portanto, isto é percorrer a matriz toda e verificar que temos os números em sequência. Temos do 1 até ao 15. Portanto, a primeira peça, portanto, linha 0, coluna 0, tem que ser igual à variável n, que é 1. O n tem que ser menor que 15. Menor ou igual a 15. Portanto, se isso for falso, sai. Se na posição 00 tiver o número 1, incrementa o n, passa para a posição seguinte. Então a seguir temos que ter o número 2, 3, 4. Portanto, vai percorrendo o tabuleiro todo, aqui a matriz toda, e vai verificando se temos os números em sequência. Portanto, se isto tudo chegou ao fim, então devolve-se true. Portanto, se há uma coisa a falhar a meio, faz uma return e 6. Isto é executado sempre que... Isto, sempre que se faz uma peça, até temos que chamar este método para verificar se ele ganhou ou não e mostrar a mensagem e perguntar se quer escolher um novo jogo, essas coisas. Ora, este método podemos apagar, isto era para outras coisas, este Notify Change, podemos apagar isto. A seguir temos o hashcode, o equals, onde estes dois métodos são gerados de forma automática. Apply move, ok, este interessa, aqui vamos apagar este if que está aqui dentro. Aqui no apply move vamos apagar este if. Isto é para outras coisas, portanto isto que eu estou a apresentar aqui é uma solução mais simples do que era pedido. Portanto eu vou apagar aqui também isto. Ok, e então afinal o que é que faz este método? Portanto, o apply move, quando ele foi chamado aqui atrás, vamos aqui onde é que foi chamado. Foi chamado aqui. Portanto, se a posição onde eu clico está dentro do tabuleiro e existe um vicinho dessa posição, portanto, existe a posição vazia que é um vicinho, então já vamos aqui o apply move para fazer a troca. E temos aqui o apply move. Objeto de posição da peça, posição vazia e trocas. Sim, portanto, isto vai fazer o swap entre a posição da peça e a posição vazia. Portanto, isto que temos aqui é o swap normal. A pessoa poder chegar aqui, criar aqui um swap, private, void, swap. Por exemplo, eu vou receber posição inicial, posição x inicial, int posição y inicial. E agora as posições finais, final e final. Portanto, isto vai fazer, vai ao tabuleiro e tem que trocar as coisas. Então vamos aqui fazer isso. Então isto é int auxiliar, toma o valor de, vamos ao array, que é isto, índice, posição inicial. Vírgula, posição final. Portanto, isto é o primeiro valor. Este é o valor que está na posição inicial. 15. Cannot convert from interlock. Isto é assim. Ok. É uma array de arrays. Portanto, isto é o que está na posição inicial. Até posso fazer pós posição inicial a este valor. Colocar aqui um i grande init.
valor que está na posição inicial. Vamos buscar o valor que está na posição final. Pós end. Inicial, aqui colocar um add, end. O final. Até pode ser final. Já utiliza, pode ser o I e o F. F e F. E temos final. E temos aqui os dois valores. Agora é só trocar. Agora é só fazer ao contrário. Isto toma o valor de, portanto, a posição inicial pós-final. E no pós-final, pós-inicial. Portanto, o swap troca a posição de duas peças. a posição de duas peças. E agora aqui em cima isto ficava um bocadinho diferente. Então, vou colocar isto em comentário. E aqui em cima é necessário agora obter estes valores todos. Eu vou colocar... É assim, isto pode dar no fim mais linhas, mas a ideia é ficar mais legível. Isto pode dar no fim, pode dar mais linhas. Posição inicial é move, get begin, get line. Isto é o X. X. O X é obter a coluna e não a linha. Portanto, a linha geralmente é o Y. Então, o Y aqui é a linha. A coluna está aqui. E agora faz igual para a posição final. Get line, linha é o Y. E agora para a coluna. E agora é só chamar meta de baixo. This.swap. E agora envia esses valores todos. Portanto, e assim a pessoa olha para o código e percebe que o que o método faz é uma troca de valores. Aqui estamos a aumentar os parâmetros. No que eu quero, no swap, estamos a colocar parâmetros diferentes. Portanto, a ideia é uma coisa parecida. Portanto, eu vou, por exemplo, aqui neste swap chamar o de cima. Então faço this.swap. Portanto, o método de cima recebe duas posições. Então faço move.getBegin. Portanto, está aqui a primeira posição. Move.getEnd. Já feito. Portanto, este método recebe um objeto tipo move. Então eu pego nesse objeto, separo nesse objeto do tipo a position e envio para o método anterior. É isto? É esse move, é esta classe move. Sim, esta classe move tem aqui. Então vocês têm aqui uma classe move, a classe move guarda duas posições. A posição inicial e a posição final. Então se eu recebo um objeto tipo move, separo isto nestes dois objetos, separo estes dois objetos e chamo de cima. Significa que recebe estes dois objetos. Vamos ver isto, vamos então para aqui, e agora este aqui. Este aqui posso chamar o de cima, tem as posições, tenho que separar isto. Eu posso retirar isto tudo daqui, vou retirar isto tudo daqui assim. Vou colocar aqui. Portanto, a coluna inicial é P1
ponto, isto é tudo P1 ponto, P1 ponto, posição final é P2 ponto, P2 ponto, T linha ou T coluna, P2. E agora é só chamar o método de cima, this.swap, enviar estas coisas todas, está feito. Portanto, este swap que recebe o move chama o de cima, o que recebe duas posições, que recebe duas posições, separa tudo e chama. Depois o que recebe quatro parâmetros. Grava. Portanto, esta classe é semelhante às que já vimos na aula anterior, ou nas aulas anteriores. Portanto, a classe vai estender a classe application. Temos agora aqui uma constante para o nome do ficheiro. Portanto, o nome do ficheiro tem que começar em barra. Atenção que este caminho tem que começar em barra. Barra, nome da pasta, portanto está dentro da pasta resources, depois dentro da pasta images. E depois puzzle 15, portanto isto é o ícone que vai aparecer depois no canto superior esquerdo da janela. Uma variável para o modelo, para se criar uma classe de modelo. Uma lista que vai ter todos os botões, o palco e uma cena. Temos já aqui as variáveis para o palco e para a cena, depois vamos altera-se isto. Ora bem, o construtor coloca estas variáveis a nulo, podia colocar as outras, podia também colocar a cena e o palco, podia colocar também estas duas variáveis a nulo, mas essa função logo é alterada logo a seguir, portanto não vale a pena. Método start, portanto, onde a aplicação vai iniciar aqui no método start, isto recebe o palco, recebe os states, vamos guardar os states, portanto guarda-se o palco, a variável distância, chama-se o método para criar um modelo. Então, o método para criar um modelo F3, portanto ele vai criar um objeto tipo 15 e depois envia aqui números para indicar quantas vezes vai baralhar e não sei quantos. O falso para já não interessa. Portanto, criar um modelo, alterar o título da janela, criar o cenário, a cena que se vai colocar no palco. Agora temos aqui este método, alterar o ícone da aplicação, criar o cenário e mostrar o palco. Portanto, isto é semelhante às aulas anteriores, exceto que tem aqui isto para criar um modelo e tem aqui esta invocação para alterar o ícone. De resto, o start do exemplo anterior da semana passada foi igual. Ora bem, colocar um ícone na aplicação. Sim. O modelo é o código principal que tem as regras do jogo. Portanto, as regras do jogo, portanto, se nós repararmos aqui, tirar o zoom. Portanto, nós temos aqui dois grupos de classes que estão em pacotes diferentes. Temos aqui o modelo, portanto, isto é a lógica do jogo. Portanto, eu posso pegar nesse modelo, crio uma interface em modo texto e estou a jogar. Ou então crio uma interface em modo gráfico e estou a jogar. Ou então crio uma interface numa página web e estou a jogar com isto. Portanto, o modelo é que tem a lógica do jogo. Depois a interface é só para reagir com o utilizador, não é? Sempre para ter a parte gráfica bonitinha, ou pode ser texto, ou pode ser uma página de internet, ou pode ser outra aplicação, uma aplicação qualquer. Sim, ok, por exemplo. Apareceu os bonecos só que eram cardinais, X. Sim, sempre sim. Um símbolo também de ter uma parte gráfica. Portanto, o modelo é isto. O modelo é as classes que implementam a lógica toda. Pode ser do jogo, pode ser de uma certa aplicação. Portanto, isto, o modelo é a lógica toda. Portanto, pode ser utilizado várias vezes em várias coisas. Também podemos ter muitas interfaces diferentes para o mesmo modelo. A interface é só chamar os métodos. Agora movimento, agora faz isto, faz aquilo. Agora verifica. Uma interface de um tablet, de um smartphone, não é? Sim, por exemplo. Sim, ou então pode estar uma pessoa a jogar uma página da internet, portanto, tem uma interface que depois utiliza isto. Eu posso ter uma coisa em texto, posso ter uma porta gráfica, e eu tinha aqui uma interface em swing,
Essa está feita em chave FX, tinha um modo swing. Portanto, tem muitas interfaces diferentes que utilizam um modelo. Portanto, a lógica do jogo é sempre a mesma. E temos aqui também as classes de teste que também utilizam aqui o modelo. As classes de teste é só o modelo. Portanto, quando vocês faziam as classes de teste, criavam um 15, depois iam ter o número de peças, depois não sei quanto, moviam. Portanto, isto aqui também está a utilizar o modelo. Portanto, isto é a outra forma de utilizar o modelo, é aqui as classes de teste. Ok, portanto isto para criar aqui o Objective 15, que é para ter a lógica do jogo. Colocar o ícone da aplicação. Portanto, isto tem aqui um try catch, nós vamos ver isto nas últimas aulas, isto é parte de exceções, quando falamos em fecheiros, vamos falar aqui destas exceções. Isto é, portanto, isto vai ler uma imagem, portanto, isto é o caminho para a imagem, aquele caminho para a imagem, portanto, se a imagem não existir, isto está um erro e a aplicação rebenta. Portanto, para controlar isto, colocamos aqui o try catch. Colocamos isto que é para a aplicação não rebentar, portanto, se a imagem não existir, isto dá erro, passa para o catch, o método termina e continua o resto do programa. Sem o try catch, a aplicação termina, rebenta e para. Portanto, método para colocar o ícone da aplicação. Portanto, não esquecer que o endereço tem que começar em barra e que esta pasta tem que estar dentro da pasta source. Portanto, isto são regras básicas para depois que isto funcione, se não funciona. Ora, criar os botões. Criar os botões da interface. Temos aqui o número de linhas e o número de colunas, mas isto nem era necessário, que isto vai-se buscar. Eu já coloquei isto certo. 15.n, ora bem, rows é uma coisa que é n lines. 15.n calls. Aqui. Portanto, número de linhas e número de colunas, vamos marcar estas constantes que já temos no modelo. Portanto, os botões vão ficar num grid pane. Na última aula utilizámos o grid pane e adicionámos linha a linha. Portanto, criávamos uma linha com um texto fixo e uma variável para depois alterar o texto. E daí íamos criando linha a linha. Aqui vamos criar o objeto e colocar em posições diferentes. Numa posição linha-coluna. Vamos dizer qual é a posição certa. Portanto, vamos usar isto como sendo uma grelha. Uma grelha, linha, coluna, e vamos dizer que eu quero este objeto nesta linha, nesta coluna. Portanto, usar um grid pane, alinhar os elementos dentro do grid pane ao centro e criar um array list para ter uma referência para todos os botões. Assim, depois pode ser útil, porque se a pessoa quer trocar os botões, quer trocar o conteúdo dos botões, quer qualquer coisa, isto pode ser útil. A seguir, ciclos para percorrer as linhas, ciclos para percorrer as colunas. E agora aqui estamos a criar os botões. Portanto, em vez de estar a criar objetos da classe button, portanto, isto seria o normal, estamos a criar objetos da classe piece, chave fx button. E agora temos que enviar os dois parâmetros. O primeiro é o texto que se vai colocar no botão, e o segundo é a posição onde ele está. Portanto, quando estamos na linha 0, coluna 0, envia-se aqui uma nova posição com o valor 00. Esse aqui é o primeiro botão, está na posição 00. E assim, cada botão tem esta informação extra, então cada botão sabe qual é a posição onde ele está. Isto aqui vai dar este cálculo, portanto isto está entre parênteses, que é a coisa de ele efetuar inicialmente as operações aritméticas e depois é que faz a junção a uma string. Portanto, este último mais é para pegar neste número todo e colocar numa string. Este mais que está aqui é a adição mesmo. E a diferença é que isto tudo está aí entre parênteses curvos, portanto ele faz primeiro isto, portanto isto que são números as operações matemáticas. O que é que isto dá? Portanto, quando estamos na linha 0, portanto isto tudo dá 0,
E então isto vai dar a coluna. Portanto, vai dar 0, 1, 2, 3, que é o valor das colunas. Quando estamos na linha 1, quando o row é igual a 1, então isto vai dar 1 vezes o número de... Isto é o número de colunas. N columns. Portanto, se eu tiver 10 colunas, isto 1 vezes 10 dava 10. O que quer dizer que já tinha passado de 10 botões. 10 botões mais a posição onde está em termos de coluna. Portanto, isto aqui, trocar para N calls. Ora bem, a seguir, adicionar este botão que criamos aqui. Vamos adicionar este botão ao grid pane. Vamos adicionar aqui ao grid pane que está aqui. Então, vamos adicionar o botão nesta linha e nesta coluna. Portanto, aqui estamos a dizer que é adicionar nesta posição da grelha. Estamos a indicar qual é a linha e a coluna que vem aqui do ciclo. Vamos adicionar o botão a este array list que temos aqui em cima. Então, vamos ter um array list com todos os botões. E agora temos isto tudo aqui assim. Portanto, vamos ao botão indicar o tamanho máximo, é o tamanho máximo possível. O padding, portanto, vai ter um tamanho de 20 internamente. Portanto, eu vou mostrar outra vez aqui. Ora, nas Java Application. Portanto, temos o número e temos aqui pelo menos 20 aqui à volta. Um espaço de 20. Portanto, isto é mais porque o tamanho é grande, então ele aumenta o tamanho do botão. Já temos um padding de 20. A altura preferida é o máximo, o valor máximo possível. P.set ref width. Vamos fazer a mesma coisa para a largura. Portanto, a largura preferida é o máximo possível. Portanto, a largura preferida é o máximo possível, a altura e largura é sempre o máximo possível. Eu vou colocar esta linha em último. Vou colocar esta linha em último só para explicar isto. Depois temos que a grelha temos que para cada um dos botões vamos dizer que cada um dos botões deve decrescer utilizando como prioridade sempre aqui a prioridade isto como always. Portanto, este código todo que está aqui é para fazer com que os botões cresçam e diminuem à medida que eles crescem, que a janela aumenta e diminui. Portanto, isto é para fazer com que os botões possam aumentar e diminuir. Portanto, todo este código é para isso, é para fazer com que os botões aumentem e diminuam com o tamanho da janela. Que é um pouco o que temos aqui. Este aqui também é semelhante. Portanto, todo este código, até posso colocar este código em comentário, mas isto faz a mesma coisa. Portanto, todo este código que está aqui à frente faz a mesma coisa. Aqui é. O que é que isto fazia? Eu dizia que o tamanho mínimo para os botões era 100, o tamanho preferido era 200, portanto, inicialmente ia começar com 200, o tamanho máximo é o número máximo possível. Depois criava restrições para as colunas. Dizia que a coluna tinha um tamanho mínimo, um tamanho pré-definido e um tamanho máximo. Dizia que a coluna ia aumentar sempre e agora ia aplicar isto a todas as colunas existentes. Depois fazia uma coisa para as linhas. Portanto, isto tudo é para fazer com que é outra forma de dizer que, portanto, que os elementos têm que crescer dentro de um grid pane. Portanto, dentro do grid pane queremos que os elementos cresçam e diminuam sempre. Bem, vou executar isto. Isto apareceu logo vazio. Isto está tudo aqui escondido. Sim, nem apareceu nada. Nem apareceu nada. Isto é insert.
Sim, assim, isso vai ser necessário sem isto. Mas acho que há aqui um comando qualquer que me está a falhar que a pessoa podia colocar isto em comentário. Mas se a professora pagar o pré, Ou, o set sim. pref 8 e o set pref 8 já aparece. Sim, assim, mas agora a questão é saber se eles aumentam e diminuem como a pessoa quer. Vamos lá ver. Ok, temos aqui os botões. Eles aumentam na largura. Estão a ver? Aumentam na largura. Mas na altura, não. É como o Sim. Não, já não. Ok, são problemas que são difíceis de resolver. É o que se quer dizer. Há problemas que são difíceis de resolver. Sim. Ok, portanto aqui, estamos aqui. Assim ele aumenta na largura, na altura. Portanto, leva mais um bocado de código. Leva aqui mais um bocado de código. É para controlar isto. Para controlar que isto aumenta e diminui de acordo com o tamanho da janela. Portanto, isto é semelhante, uma coisa é para as colunas, outra coisa é para as linhas. E é necessário fazer isto para todas as colunas, para todas as linhas. Portanto, isto tem que ser certo com o número de colunas e o número de linhas. Se a pessoa fizer mais, portanto, ele cria colunas ou linhas vazias. Portanto, tenham atenção que isto tem que ser igualzinho. Portanto, tem que ser aplicado ao número de linhas e ao número de colunas de forma certa. Ok, portanto, isto teve aqui uns extras devido a aumentar e diminuir. Teve aqui um código extra. Vamos, sim, e agora o que eu queria explicar era isto. O que eu queria aqui explicar, o principal é esta linha aqui. Esta linha aqui é que é interessante, que é quando existir um clique no botão, vamos criar um objeto deste tipo, esta classe está logo a seguir, que responde ao clique do botão. Portanto, aqui estamos a criar um novo objeto para cada botão. Para cada botão, portanto, vai ter ali um objeto que é responsável por responder ao evento do clique. Ora bem, em alternativa, podemos criar este objeto fora. Este objeto é do tipo Event Handler mouse Event. Portanto, eu vou criar este objeto fora. Ora, Event Handler igual a isto. Portanto, a pessoa pode criar este objeto fora e então depois associa todos os cliques ao mesmo objeto. Portanto, em vez de estar a associar a um objeto cada vez, cada botão ter um objeto diferente, portanto, podem todos os botões ter o mesmo objeto. Portanto, isto pode ser assim. Mas isto como estava, dava para fazer uma outra coisa diferente. Que eu vou já explicar. Agora vou chegar aqui e faz classe. Isto é uma classe interna, que é uma classe dentro de outra classe. Classe, isto, list, tuner, extends. E agora event handler. Event handler. Agora temos aqui muitos. Java. É este. Java FX Event. Portanto, nós aqui estamos sempre a trabalhar com Java FX. Portanto, pode utilizar coisas de fora, mas em princípio é tudo coisas do Java FX. Java FX Event, que é este. Java FX Event, tem até a manager. A gente só quer um Event Handler, a gente só quer uma coisa destas. Portanto, Event Handler, não pode ser este. Menus, screen, views. Portanto, isto para um botão, isto seria para um controle. Os outros não será.
Vou escolher aqui um destes, portanto não é isto. Portanto, aqui até nem encontrei a classe que queria estender, aqui a interface que queria estender. Event Handler. Isto foi o que eu utilizei, mas deve haver aqui mais, vamos continuar a escrever event, posso colocar o H, Handler, Java Beans não é, assim podia, assim, eu queria aqui no Java FX, mas não era este, Event Manager, era só Event Handler, vou continuar a escrever, Event Handler, aqui nem aparece, sim, Event Handler, e agora aqui mouse event. O problema é que ele não está a conhecer isto, Event Handler. Classe. Estamos a não quer implementar, a gente quer estender. Ele está aqui, deixa-me olhar para os importes. Este está correto, vou apagar este. Sim, é isto aqui, esta classe que se pretende, é isto. Deixa eu ver se ele agora reconhece. Event Handler, mas não é este, não, continua aqui a não conhecer aqui. Mouse Event. Event Handler Mouse Event. Continua aqui, não. Implements. Pois, estava a ver que a coisa aqui estava mal e é por isso que não estava a dar nada. Porque isto não é Extends, é Implements. Porque, assim, Extends é quando é herança. Implements é quando temos uma interface, dizer que esta classe tem aqueles métodos. Sim, é por isso que isto não estava aqui a aparecer nada, que estava a achar estranho. Agora aparece logo aqui. Aparece logo no primeiro. Portanto, é isto que se pretende. Ele por missão, coloca o event. Mas aqui que nós queremos, portanto, aqui queremos o mouse event. Ok, e agora sim, portanto, a pessoa cria isto, ele diz que há aqui um método que é necessário implementar, a gente pede para ele adicionar, e agora é só programar este método. Já foi assim que isto foi criado. Portanto, este código é igual a este aqui assim, depois isto aqui é o que se programa, que é este método. Portanto, isto foi só para explicar como é que se escreve esta classe. Portanto, aqui eu tinha colocado implements, tinha colocado extends e era por isso que isto não estava aí para lado nenhum. Portanto, a pessoa colocar implements, ele mostra logo as interfaces todas, que não estava a mostrar nada. Ok, está feito aqui e vamos então continuar. Portanto, esta classe vai implementar esta interface, não quer dizer que vai ter este método. É o que o implements diz, é que se uma classe implementa uma certa interface, tem que implementar todos os métodos que estão definidos dentro dessa interface. O único método que tem que tentar implementar é este handler. Este método handler recebe aqui um parâmetro, portanto, recebe um objeto do tipo mouse event, e este objeto tem informação sobre qual é o botão onde aconteceu, qual é a posição, se a posição pode ser a posição em relação à janela, pode ser em relação ao ecrã, em relação ao cenário, pode ser muitas coisas. O que a gente faz é ponto, agora temos aqui métodos para muitas coisas diferentes. A posição X em relação ao cenário, em relação ao ecrã, em relação ao objeto. O getSource devolve o objeto onde aconteceu o evento, então não vamos utilizar isto. E agora depois podemos por aqui perguntar qual é o botão do rato. Temos aqui depois umas constantes para verificar se foi um mouse enter, se foi um clique, o que é que foi. Então, temos aqui um conjunto de constantes e métodos que permite. Portanto, a pessoa recebe aqui informação sobre o que é que aconteceu.
qual foi o evento que aconteceu. Então é isso que vamos utilizar, que é, a primeira coisa é, vamos usar um método getSource, portanto isto devolve um object, devolve o objeto onde aconteceu o evento. Portanto, se eu der um clique aqui no número 7, então ele devolve este objeto, este botão. Portanto, isto devolve do tipo object, portanto isto devolve como sendo um object. Então só pode dar clique no botão, pode dar clique no menu, portanto são tipos diferentes depois de objetos. E depois eu só faço o PS para o tipo certo. Já agora só assinar a folha, a que já saíram alguns alunos. Eu não passei a folha, daqui a pouco eu preencho isso. Portanto, obter o objeto onde aconteceu o evento. Tendo o botão, tendo o objeto onde aconteceu o evento, nós vamos perguntar qual é a posição que ele tem. Ele tem ali de guardar a posição. Ora, e assim já temos aqui a posição, e com a posição vamos chamar o método movePieceAt. Portanto, isto é o método modelo, vamos ao modelo e dizer agora move esta posição. Depois faz uma update do layout e assim devia-se verificar se o utilizador já ganhou ou não. Não falta agora a seguir o resto do código. Verificar se ele já ganhou, se ganhou, então mostra uma mensagem, mas assim do género. E pergunta se quer reiniciar essas coisas. Portanto, isso depois pode-se alterarem. Depois temos que há algumas alterações, que é depois continuar aqui a fazer isto. Okay, tchau, até para a semana. Portanto, ou até amanhã, temos amanhã aula às 9. Às 9? Tem aula teórica. Amanhã. Sim, amanhã, sim. Ok, então até para a semana. Eu vou trabalhar agora. Certo. Está bem. Então, seja logo. Sim. Para vir para cá dormir. Portanto, é este código que vai responder ao clique dos eventos todos. Portanto, isto é associado aos botões. E esta associação foi feita aqui. Quando existir um clique no botão, vamos chamar este código. Portanto, que é este objeto. Portanto, o objeto aqui desta classe está aqui. Ok. Criar o cenário. Portanto, o cenário principal é uma caixa vertical, uma vertical box. Crias um cenário com uma vertical box e adiciona-se à vertical box o menu. No topo temos o menu. Depois temos o tabuleiro do jogo, portanto os botões todos. E depois no fim temos um pane para uma status bar. Portanto, depois esta para já isto está vazio, portanto a status bar é isto aqui assim. Cria um pane vazio, colocou aqui só um espaço de 10 que é para ficar visível. Depois aqui dentro a gente coloca uma label, coloca o que quiser. Portanto, geralmente as aplicações até têm sempre no fim uma barrinha de estado, ou se coloca uma mensagem, coisas do género. Portanto, isto foi utilizado para isso. Portanto, isto é o cenário principal. O cenário principal é isto. Uma caixa vertical com 3 elementos. Um menu, um pane com todos os botões, adicionar um vídeo pane, e depois aqui outro pane para ter aqui uma barrinha de estado. Criar um modelo, portanto já vimos ter a criar um objeto da classe modelo. Menus. Ora bem, os menus, portanto, isto é sempre igual, portanto aqui estamos a utilizar as classes do JavaFX, mas isto é sempre igual, o que é? Para se criar menus, então vamos olhar aqui, por exemplo, aqui para este menu. Também temos aqui este menu, por aqui em diante, até aqui ao fim. Portanto, isto tem inicialmente uma menu bar. A menu bar é este objeto todo aqui na horizontal. Portanto, esta linha toda na horizontal é o menu bar. Quando se dá um clique, aqui, por exemplo, no menu Help, portanto, isto abre esta janela toda. Portanto, esta janela toda é um menu, é um objeto tipo menu. Portanto, em cima é um objeto tipo menu bar, isto tudo é um objeto tipo menu. Agora, cada elemento destes, cada elemento do menu, são objetos do tipo menu item, ou checkbox, menu checkbox, há aqui vários tipos. Aqui pode ter vários tipos diferentes. E depois o item pode ter um texto, pode ter uma imagem, se for um checkbox tem aqui um certinho, um visto, por aí em diante. Portanto é isso que vamos ter agora aqui no código. Vamos olhar para o código. Portanto este método devolve um menu bar. Portanto que mais uma vez é um pane. É por isso que eu estou a colocar aqui assim. Porque quando eu aqui adiciono ao vertical box, isto é um pane, isto é outro pane, isto aqui vai ser outro pane. Por omissão, os gestores de layout são todos um pane. Portanto, agora, isto é, quando olhar para a herança, vai dar tudo um pane. Portanto, este é o objeto principal.
Depois cria-se o menu para o file. Portanto, isto é a janelinha que vai ter os diversos elementos. O primeiro elemento que eu coloquei foi um menu item. Portanto, eu vou alterar só este nome, em vez de add, vou alterar este, refactor, rename, para chamar exit. Então tem um menu item, exit, o que é que isto faz? Isto, escreve este texto e adiciona esta imagem. Vou colocar isto aqui na linha seguinte. Portanto, isto vai aqui aos resources, buscar a imagem exit png e mostra a imagem ao lado do texto. E também buscar uma variável com a imagem. Sim, podia ter também uma constante com este caminho lá em cima, como fiz para o outro. Portanto, isto está aqui, podia retirar daqui, dá aqui erro, cria aqui uma constante, private final string exit icon exit igual a isto tudo, que tem aqui uma constante, e agora lá em baixo utilizo a constante. Ok. Portanto, ir buscar a imagem do botão, do exit, e então cria-se um menu item, agora posso deixar que peço numa linha. Portanto, o menu item recebe dois parâmetros. Podia também só receber um ou há mais, portanto isto tem muitas possibilidades. O segundo parâmetro é a imagem que vai mostrar. A seguir, vamos definir qual é o código que vai ser executado quando existir uma ação. Aqui, em vez de utilizar o click, utilicei o set on action, porque assim o action dá para o enter e tudo. Se eu puser enter, a pessoa seleciona com o rato ou com o teclado, seleciona a opção e depois faz enter e até funciona. Portanto, quando existir uma ação neste botão, o que é que se faz? Vamos executar este código que está aqui dentro. Portanto, isto é uma outra forma, então, em vez da pessoa estar a criar uma classe interna, a pessoa pode criar um objeto, uma classe anónima que implementa esta interface. Portanto, isto pode ser assim, ou também vou colocar aqui a alternativa. Em vez disto, pode-se apanhar este código e faz classe btn buttons, menu, por exemplo, menu item handler, implement isto, abrir chaveta, fechar chaveta, e agora falta aqui colocar o método, adicionar o método. Okay, temos aqui o método, e agora aqui colocar o código, e o código é este aqui, plataforma exit. Plataforma exit. Portanto, a pessoa pode criar uma classe que implementa esta interface, e depois colocar aqui dentro do método, o código dentro do método, ou então em alternativa tem isto. Portanto, isto que está aqui, tudo até isto acaba aqui. Portanto, eu posso colocar isto em comentário. Edita, coloco aqui em comentário. E agora, então isto ficava new, portanto isto, new, vamos associar isto a um objeto deste tipo. Ok, é a mesma coisa. Portanto, isto tem muitas sintaxes diferentes de fazer a mesma coisa. Portanto, ou cria-se um objeto de uma classe que implementa um event handler, e depois temos lá dentro este método, ou então faço o que estávamos aqui, que era criar um objeto de uma classe que a pessoa não diz qual é o método, mas coloca aqui a interface, coloca esta parte. Portanto, isto que está aqui é esta parte que está aqui, e depois isto começa a classe aqui, começa aqui a classe. Este método é o método que está aqui, isto é o método que está aqui, é este método aqui, é igualzinho, isto aqui termina aqui, isto. Portanto, isto termina a classe, isto fecha aqui o método e continua lá.
Portanto, isto que está aqui é muito semelhante a isto. Eu só posso usar uma sintaxe ou outra. Ou então podia utilizar ainda muitas outras sintaxes. Pode usar uma expressão lambda também. É a mesma coisa. Quem é que sabe como é que se usa a expressão lambda? Exit.setOnAction. Portanto, isto vai receber um evento. E agora aqui coloca-se o código. E agora aqui o código será platform exit. Save. Tem que alterar aqui propriedade, JavaPath, editar, não é isto, é compilador, versão 8. Ok, temos a expressão lambda a funcionar. Portanto, isto é, envia-se para este método uma função que recebe um parâmetro, recebe isto, não tem que indicar qual é o tipo, ele infere, e depois o código para a função. Portanto, a gente está só a enviar isto. Estamos a enviar a isto. Portanto, o nome não precisa, o nome da função não precisa, o tipo do parâmetro não precisa, só precisa dizer qual é o parâmetro que recebe e depois qual é o código que vai executar. Portanto, isto é uma expressão lambda, uma simplificação da função. Ok, vimos aqui três formas diferentes, eu até vou deixar tudo toggle. Temos três formas diferentes de atribuir um handler a um evento. Portanto, atribuir um método que vai ser executado quando acontecer um evento. Ou desta forma, portanto, classe anónima, portanto, isso aqui é uma classe anónima que implementa esta interface, ou então cria um objeto de uma classe aqui interna, ou então a expressão lambda. Para continuar. O método main é igual sempre, portanto, é igual em todas as aplicações JavaFX, é sempre isto, é um copy-paste dos anteriores, portanto, não é nada especial. E agora aqui diferente temos aqui este método, updateLayout. Ora, este método updateLayout faz o seguinte, percorre todos os botões existentes, a cada botão ele vai buscar a posição que está no botão, e pergunta ao modelo qual é o texto que deve estar nesta posição. E é esse texto que se coloca no botão. Portanto, isso percorre os botões todos, vai colocar a posição do botão e vai perguntar ao modelo qual é o texto que tem que estar nesta posição. O texto, este método devolve o texto e coloca-se o texto no botão. Ora bem, este método funciona, mas não é eficiente. Porque é que não é eficiente? Sim, porque assim, só é necessário trocar dois botões. Ele está a trocar tudo. Ele está a percorrer tudo e a tentar trocar tudo. A maior parte está tudo igual. Portanto, no teu caso é mais trocar. Ora bem, então queremos otimizar isto. Portanto, queremos que o modelo guarde o último movimento. Aqui vamos buscar o último movimento e vamos só trocar estes dois botões. Portanto, essa é a primeira alteração que queremos. Amanhã temos mais alterações para amanhã. Então, vamos fazer essa alteração. Vamos ao modelo. Modelo 15.java. 15.java. Portanto, queremos aqui que ele guarde o último movimento. Private move last move e vamos iniciar a null. Ok. Portanto, queremos guardar o último movimento. Depois, quando for necessário atualizar, é só pegar aqui neste movimento e trocar os valores aqui das duas peças. Bem, agora, qual é o método onde temos que atualizar esta variável?
vamos olhar aqui para a interface gráfica. Interface gráfica, então temos aqui alguns. Está aqui. Portanto, é esse método que tem que atualizar aquela variável. Portanto, sempre que a pessoa pede para efetuar o movimento de peça, portanto, este método tem que ir atualizar aquela variável. Portanto, quando se tira um evento no rato, vamos buscar o objeto onde aconteceu o evento, buscar a posição e vamos ao modelo pedir para movimentar aquela posição. Portanto, é este método que tem que alterar isto. Então, seleciona um método, tecla F3 e vão para o sítio certo. Ora bem, por omissão, vamos dizer que não há nenhum movimento, portanto, last move fica a nulo, portanto, por omissão, não há nenhum movimento. Se acontecer um movimento, então vamos atualizar isto. Ora bem, recapitulando o que o método faz, o método recebe a posição onde aconteceu o evento do rato, calcula aqui a posição onde está a posição vazia, qual dos vizinhos é a posição vazia, então é só criar agora este objeto. Isto toma o valor de new move, abre parênteses, não, este agora é diferente, é este código que está aqui, criar isto. Ctrl X e coloca-se aqui, ponto e vírgula, e aqui vamos colocar no método de baixo o last move. Portanto, sempre que a interface gráfica invocar este método para se efetuar o movimento, começamos a dizer que não há nenhum movimento, onde está nulo, portanto, se isto falhar fica nulo, portanto, não há movimento nenhum. Se tudo correu bem, se ele chegou aqui e vai aplicar o movimento, então a pessoa calcula aqui qual é o movimento feito. Foi desde a posição onde está o rato para a posição que foi calculada aqui assim, que é a posição vazia, que é um dos vizinhos. Ora bem, e temos então, agora precisamos só de um getter para devolver este valor, então vamos criar aqui um getter, public move get last move, estamos aqui de um getter para isto, return this.last move. Ok. Portanto, começamos por colocar a variável nula, etc. Não há nenhum movimento. Portanto, se o método termina por aqui, então o movimento fica nulo. Termina por aqui, fica nulo. Se ele vai aplicar o movimento, então temos aqui qual é o movimento que vai ser executado. E temos que o método devolve então esta variável. Ok? Sim. Lá em cima é só criar a variável tipo move. Last move é tipo move. Aqui está feito. Há dúvidas em relação a esta parte? Então agora temos que utilizar isso aqui no update. Então eu vou criar aqui um update à parte. Portanto, em vez de o update está aqui, vou criar um novo update. Private void. Vou criar o nome. Update layout. Isto agora vai receber um move. Vai receber um movimento e vai trocar só aqui dentro. Move. Bottom import. Ok. Mas agora vou chamar este método e não este. Então update, recebe aqui qual é que foi o último movimento e troca só esses elementos. Então eu vou dar um pouquinho para trás, aqui para este método. Portanto, aqui neste método, nesta classe interna,
Em vez de chamar o applet layout, vamos trocar isto. Em vez disto, nós temos uma coisa parecida que é isto. Vamos ao modelo. Eu vou colocar o move aqui. Move toma o valor de. Vamos ao modelo perguntar qual é o último movimento. Get last move. Então vamos ao modelo. Pedir o último movimento. Temos aqui o movimento e agora envia-se isto para o update. É parecido com o que tínhamos antes. Aqui estávamos a ir ao modelo perguntar qual é o último movimento. Agora estávamos no update layout e envia-se o último movimento e então ele vai só trocar entre as duas posições. Continuar a gravar. Ora bem, precisamos de ir buscar os botões. Os botões são de que tipo? São deste tipo. Isto, botão 1 é igual a... Onde é que estão os botões? Nós temos uma lista de botões. Que é isto aqui. Isto é uma lista de botões. Ponto. Portanto, isto é uma lista. Para se obter um elemento, utiliza o método get. O método get pode receber o objeto que se pretende, que vai receber o índice, portanto vai receber o índice do objeto. Portanto, o botão linha 0, coluna 0 está na posição 0, o botão linha 0, coluna 1 está na posição 1, por aí em diante. Então, para já podemos aqui buscar qual é a linha e a coluna. Vamos aqui criar a variável int line 1 é igual a move.getBegin.getLine int col1, coluna 1 é igual ao move.getBegin.getColuna, ponto e vírgula. Então, temos aqui a posição onde o utilizador deu o clique. E agora queremos então aqui calcular onde é que este objeto, qual é a posição deste objeto na lista. É isso que temos que calcular. Temos que calcular aqui essa posição. Portanto, essa posição é col1 mais line 1 vezes 15 ponto número de colunas. Ponto e vírgula. Ok, e temos o botão onde aconteceu o clique. Estranho? É perceber que... Quando o professor alterou essa coisa no programa, que depois alterou... Acho que era isso mesmo. Não, assim... Porque o professor alterou ali as colunas sim. por linhas. E linhas por colunas, sim. Não, mas isto tem outros erros que eu sei que tem outros erros. Assim, isso poderá ser um erro para poder aqui, troca aqui algumas variáveis, mas também tem outros erros. Portanto, isto agora podemos verificar qual é o texto que o botão tem. txt1 igual a bt1.getText. Qual é o texto que este botão tem? Ok, agora faz um copy-paste disto tudo para o outro botão. Portanto, linha 2, aqui é 2, em vez de ser begin, aqui é end. Botão 2, coluna 2, linha 2, número disto, e agora o texto 2 é ir ao botão 2 buscar o texto. Ok. Portanto, com o move vamos buscar essas informações. Portanto, vamos buscar a linha e a coluna da posição inicial e depois com esta informação você consegue buscar qual é o botão, consegue ir à lista buscar o botão. Portanto, faça esse cálculo, vai à lista buscar o botão. Tendo o botão, a pessoa consegue saber qual é o texto que está no botão. Faça igual para o texto 2. Agora é só trocar. Agora é só fazer o botão 1.setText, setText. O texto é no 1 vou colocar o texto 2.
pt2.setText e aqui vou colocar, no 2 vou colocar o texto 1. Aqui estou a fazer o swap, trocar os conteúdos. Ok, está feito. E assim estou só a alterar o texto entre estes dois botões. Eu posso ouvir o que é aqui do call 2? Isto aqui? Sim. O que é vezes? Isto aqui assim, ok, então. Então vamos aqui ao Excel. Folha em branco. Vou criar aqui uma matriz qualquer. Que é esta matriz. Vou colocar aqui os limites, à volta. Ok, tem aqui esta matriz. Portanto, isto será o índice 0, 1, 2, até ao fim, até ao índice 6. E aqui também será 0, 1, por aqui em diante. Ok, tem uma matriz 6 por 7. Ok? O que acontece? Em termos da lista, portanto, agora vou colocar aqui números. 1, 2... ok, o formato ficou tudo. Aqui será o 8, 9 por aí em diante. Já tens aqui a matriz. E o que é que acontece? Quando estiver na lista, isto vai aparecer assim. Quando estiver na lista, aparece primeiro estes elementos, depois aparecem os outros elementos. Portanto, quando estiver na lista, isto aparece tudo de seguida. Então imaginem que eu quero, por exemplo, obter este 11. Portanto, eu quero o elemento que está na linha. Portanto, a linha é a linha 1, coluna. Qual é a coluna? 3. Quero obter isto. Linha 1, coluna 3. Agora vamos ver se esta fórmula funciona ou não. Vamos ver se isto funciona ou não. Ora bem, igual a isto tudo. Vezes o número de colunas. Certo? Coluna 1 vezes linha 1 vezes o número de colunas. Esta é a fórmula. Então, ele diz que aqui não conhece isto. Agora eu vou-lhe dar estas coisas todas. Ora bem, coluna 1 é isto. Isto aqui vai se chamar col 1. Já existe. Coluna 1. Linha 1 vezes o número de colunas. Vou alterar isto para dar nomes agora a isto. Portanto, isto vai se chamar coluna 1. Isto vai se chamar linha 1. E agora, o que é que falta? Falta esta variável. Portanto, o número de colunas, n cols. Quantas colunas temos? 7 colunas. Portanto, esta variável, vou dar este nome, n cols. F2, ele está mal. A coluna 1 tem que ser aqui. Eu estou a atrever isto mal. Portanto, eu vou colocar aqui, sim. 1, 3. Portanto, ele diz que está na posição 10. O índice é o 10. Então vamos lá ver. 0, 1, 2, 3, é índice 6, 7, 8, 9, 10. Na posição 10 temos o número 11. É isso que queríamos. Certo? Portanto, o que é que isto faz? Portanto, se isto estiver na linha 0, esta parte está 0. Portanto, quanto é a coluna? Se estiver na linha 1, portanto, isto vai multiplicar pelo número de elementos de cada coluna. Portanto, vai dar os outros índices por aí em diante. Portanto, eu já tinha aplicado esta fórmula em algum outro para trás, já tinha aplicado esta fórmula. Portanto, é isto que eu estou aqui a fazer para calcular na lista qual é a posição onde está cada elemento. Ok, isto assim troca a informação entre os dois. Portanto, isto tem aqui outros erros, eu posso já mostrar qual é um dos erros. Um dos erros é isto, que é... Portanto, nós temos aqui inicialmente o botão 0, 0, 1, 2, 3. Isto aqui eu vou aqui trocar para isto aparecer aqui na horizontal e não na vertical. Portanto, isto está a criar aqui isto ao contrário, porque isto tem a ver aqui com
isto. esse. Sim, portanto, isto é ao contrário, aqui é a coluna, vírgula, row. Portanto, a coluna é que é o X, a coluna é o X, a linha é o Y. Portanto, estava ao contrário aqui. Ok, mas isto resolve só um dos problemas. Portanto, isto em vez de aparecer na vertical, agora aparece na horizontal. Agora o problema aqui temos aqui um outro problema, que é este botão tem associado se calhar um valor diferente do 00. Agora entrar a verificar qual é a informação que está associada a cada um dos botões. Aumentar isto, maximizar. O vazio anda aqui algures. Algures anda para aqui o vazio. Então ele dá para aqui entre os elementos, algures anda para aqui o vazio. A questão é essa, é perceber que portanto, aqui está a posição 0, mas se calhar internamente está a ser um duplicate qualquer do modelo. Dá aqui um desfasamento entre a interface gráfica e o modelo. Há aqui um erro qualquer aqui ao criar os botões. Um dos erros está aqui. Não sei qual é, mas um dos erros está por aqui, sim. Portanto, há que fazer aqui mais alguma coisa para acertar isto. Portanto, amanhã na aula continuamos. Então vamos aqui fazer alterações nisto. Isto aqui quando está aqui a fazer o cálculo de qual é o número, este cálculo está errado. Que eu posso dizer. Agora vocês descobrem qual é o cálculo certo. Agora vocês descobrem qual é o cálculo certo. Portanto, estando devagar, qualquer outra coisa. Como é que funciona o debugger? Ora, o debugger, sim, para atuar o debugger, colocam um ponto de paragem onde quiserem, portanto, colocar um ponto de paragem, por exemplo, aqui, nesta linha, dão um duplo clique, depois de ter o ponto de paragem, vem aqui a este menu, debugger, escolhem debug as, se quisessem, só têm vários tipos, Java Application, ele vai perguntar se quer mudar de vista, de perspectiva. Portanto, se a pessoa quer mudar as janelas todas, eu diz sempre que sim. A gente quer mudar para a perspectiva do debugger. Portanto, ele vai mudar aqui as janelas que temos aqui. Então, ele executa o programa todo até ao ponto de paragem. Portanto, ele parou aqui. Parou aqui, a pessoa aqui consegue ver quais são as variáveis locais. Portanto, tenho aqui o número de linhas, número de colunas, número de linhas é 4, o número de colunas é 4, e tem um pouquinho de todos os objetos, o diz é em relação às variáveis da instância, da classe, portanto eu consigo ver aqui as variáveis, consigo aqui também ver os valores, se comparar o rato sobre as variáveis, eu também consigo saber qual é o valor que elas têm. Aqui agora abro aqui, consigo andar por aqui a ver isto tudo, aumento a janela. Portanto, a pessoa tem aqui a possibilidade de ver tudo o que acontece. Esta linha que está aqui selecionada é a linha que ele vai executar. Portanto, ele vai executar esta linha. E agora aqui há várias possibilidades. Que é, eu podia colocar outro ponto de paragem e mandava executar. Aqui, mando executar até ao próximo ponto de paragem. Ou então tenho aqui ícones para executar todos os métodos e entrar dentro de todos os métodos. O botão seguinte é executar linha a linha. Portanto, se a pessoa chamar o método, ele chama o método uma vez e passa para a linha seguinte. Portanto, isto é executar linha a linha. Isto é executar até ao return. Imagina, eu estou aqui dentro de um ciclo, ele nunca mais termina, eu passo a executar até ao return e ele sai do método. Quando sair do método, para. Depois continua a executar por aí abaixo. Então, aqui assim, queria executar linha a linha e ele avança aqui uma linha de cada vez. Portanto, ele vai andando aqui uma linha de cada vez, agora isto vai repetindo quantas vezes, portanto podia colocar um ponto de paragem fora do ciclo, executar até o ponto de paragem, executar até o próximo ponto de paragem e continuo. É só a melhor coisa. Sim. E agora a partir daqui, portanto, estas variáveis estão vazias porque ainda não foram criadas, porque esta é a linha que vai ser executada. Portanto, então executo isto tudo de uma vez e agora já tenho aqui valores nas variáveis. Portanto, aqui a pessoa consegue controlar tudo que acontece, ou que tem todas as variáveis. Ora bem, assinar a folha só antes de ir embora, portanto isto são dia 6/5/2015, isto é das 19 às 22 horas, lá de 9.
Ok, assina a folha, passa. Portanto, utilizar o debugger é importantíssimo, que assim a pessoa consegue executar passo a passo, a pessoa coloca a pontos de paragem, vai vendo qual é a sequência, vê o que tem todas as variáveis, os objetos, anda ali dentro dos objetos, ver os valores que eles têm internamente, portanto consegue ter aqui um controle muito maior sobre o programa. Depois aqui assim podemos ter mais do que uma a perspectiva aberta, podemos ter aqui várias formas de como se vê a informação. Portanto, aqui tem a perspectiva Java e a perspectiva debugger. Posso trocar entre elas, ou então posso fechar, que não interessa, agora eu não quero o debugger, aqui close e volto só para a perspectiva de Java. Se eu fizer um novo debugger, ele vai abrir a outra perspectiva. Portanto, isto é bom experimentarem a utilização do debugger, que ajuda muito. Quando o programa não funciona, a pessoa escuta passo a passo, coloca o ponto para a gente no sítio certo, escuta até aquele ponto e vê o que é que se passa a partir dali. Ok. Portanto, amanhã aula teórica que vai ser aula prática. Portanto, amanhã a aula teórica, esta aula era prática, mas acabou por ser teórica porque foi a primeira. Portanto, e amanhã vai ser mais aula prática. Ok, até amanhã. Portanto, eu não sei qual é essa aula, mas depois amanhã logo descubro. Depois, amanhã, será aqui um dos laboratórios.